Recomecast, o podcast do grupo Recomeçar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a segunda edição do nosso queridíssimo Recomecast. Palmas! Bem-vindos, galera, a mais um episódio do nosso querido Recomecast. Hoje, muito alegre desse projeto estar continuando, da gente continuar firme aqui nesse nosso projeto que é tão especial. E, sem mais delongas, eu queria que a gente já começasse agradecendo de novo ao Kiko, a Omni, que está aqui cedendo esse espaço pra gente de forma gratuita, de forma especial, com uma qualidade altíssima pra gente poder fazer, pra gente poder encarar essas nossas ideias criativas, né, que a gente tem. Então desde o início, quero deixar um agradecimento especial ao Kiko, aqui da empresa Omni, que está ajudando a gente com esse projeto. Mas sem mais delongas, e eu sei que você já curtiu, já compartilhou, já tá mostrando pra todo mundo que você conhece esse podcast, porque hoje, cara, me escuta, hoje vai ser muito, muito bom. Então, antes de mais nada, pra você não se esquecer, eu sou o Rafofo, sou frente de aprofundamento do Grupo Recomeçar, junto com meu amiguíssimo Mescouto, que vai se apresentar agora de novo. E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. E olha, hoje o tema tá especialíssimo. Hoje tá estouro, então, vamos lá. Você introduz os convidados, eu introduzo, como é que você prefere? Pode ser, eu vou introduzir os convidados. Vai, já manda aí, porque hoje a gente tá com convidados de peso aqui. Hoje é luxuoso, eu diria. Porque hoje a gente tá aqui, inicialmente, com o Marlon. Pode se apresentar, Marlon? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Marlon, tenho 29 anos, sou professor de valores e ética e também faço parte do Reino Clichê. Então é um prazer estar com vocês, uma honra estar com grandes pessoas. Perfeito. E junto também para ajudar a gente tem o nosso membro também do Aprofundamento, que sempre está aqui com a gente e a gente tem hoje Pedro Farnese, pode se apresentar aí. Oi pessoal, sou Pedro Farnese, tenho 20 anos e estudo Direito e Arquivologia. Não perguntem o que é Arquivologia, porque dá um tema inteiro de podcast. Dá um podcast inteiro. Dá um podcast inteiro. Vamos focar em arte agora, Perfeito. Então, já dá para introduzir mesmo o nosso primeiro tema aí? Pois é, então, introduzindo aí o que a gente vai falar hoje, né? Eu acho que uma coisa muito importante da gente comentar é que Deus quer que a gente conheça Ele. Esse é o pressuposto do nosso tema. E como e de que maneira Deus quer ser conhecido? De várias formas. O catecismo traz, né, através da ordem, e hoje que eu acho que é o que mais vai interessar pra gente, através da beleza. Da ordem e da beleza do universo. E aí tem uma parte, quando eu estava estudando pro tema, né, tem uma frase de Santo Agostinho que ela é linda, né? Que as belezas presentes na criação, elas remetem ao belo. E aí olha o que ele fala. Ele fala, sua beleza é um hino de louvor. Isso é muito legal. Que as criaturas, elas emanam esse hino de louvor a Deus. Ou seja, como se elas fossem um reflexo da beleza infinita de Deus. E isso, para mim, é muito bonito. Isso é muito bonito. Porque realmente, assim, quando a gente olha para as coisas da natureza, a gente consegue falar, nossa, isso aqui é bonito, né? Bonito pra caramba. Um pôr do sol. Um dia eu tava lá eu fiz uma viagem, né, lá pra África do Sul. E lá tem uma montanha, nem lembro o nome da montanha agora, mas aí é uma montanha que a pessoa vai lá só pra ver o pôr do sol. Pense numa coisa linda, 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 linda. Vai até o pico da montanha, assim, vai até a beira da montanha. Eles até colocam uns arames pra ninguém cair, né? E aí, nossa, lindo. E é isso, entendeu? Assim, ali eu consegui realmente enxergar a beleza de Deus. E justamente porque o pôr do sol ali, naquela circunstância específica, era uma beleza que reflete o belo, né? O pulcher, como fala Santo Agostinho. E aí? Cara, então assim, hoje a beleza vai ser o nosso instrumento de trabalho aí. Cara, isso é muito verdade. E assim, infelizmente a gente acabou chamando dois convidados que não fazem tão jus aí, não. Brincadeira. Cara, mas isso que você falou da gente conseguir contemplar a beleza de Deus no meio da beleza do mundo é muito verdade, cara. Eu digo assim, eu brinco, né, que quem é de Brasília tem 2 critérios pra ser brasiliense. Conhecer alguém de Brasília também, porque é um mundo, tipo assim, conhecer pessoas múltiplas. E o segundo é ter tirado uma foto do Pôr do Sol de Brasília. Porque não tem ninguém que não tenha postado no Instagram bem assim, ó, céu de BSB, muito lindo. Então, cara, a gente naturalmente consegue, e isso é muito legal, mesmo que você não seja católico, mesmo que você não seja cristão, não acredite em nenhum tipo de religião, você consegue perceber que existem coisas que são mais belas que outras. E uma coisa que eu adoro fazer uma comparação é que, cara, se Deus é perfeito, e se Deus é a beleza, ele não só é belo, ele é a beleza como um todo. Tudo aquilo que é belo aqui no mundo remete, em alguma instância,
a beleza de Deus. E, cara, eu acho que essa é a premissa básica pro nosso programa de hoje. Eu só queria fazer esse comentário porque, pra mim, tava engasgado pra falar isso daí, desde que a gente montou o podcast. E tem uma coisa que eu acho legal sobre a beleza. A gente ainda não entrou, gente, só pra falar, tá? A gente ainda não entrou exatamente no tema. Mas tem uma coisa que eu acho legal que o catecismo traz, que é, muitas vezes, a verdade da palavra, ela é necessária pro homem. Ou seja, aquela verdade explicada, aquela verdade racional, lógica, para um ser como nós que somos dotados de inteligência, pelo menos a maioria de nós, né? Ele evoca, né? É necessário que às vezes a gente explique com palavras, mas tem muitas realidades que elas são indizíveis, são realidades que realmente precisam de uma outra abordagem, de uma outra expressão. E aí entra a beleza. A beleza, ela é aquele ponto que consegue falar pra gente coisas que são muito misteriosas e profundas, tanto no ser humano quanto em Deus. E tem uma frase do catecismo que eu acho que essa pra mim é muito legal. Deus se revela ao homem pela linguagem universal da criação, que tanto a criança como o cientista descobrem. Então eu acho que falar de beleza é falar de uma realidade extremamente acessível. Todo mundo sabe o que é belo. No sentido assim, todo mundo sabe reconhecer a beleza, porque é algo que está inscrito no próprio coração do homem. Eu olho para o pôr do sol e eu acho bonito, porque é belo. E é uma coisa tão simples e tão acessível que qualquer pessoa, da criança ao cientista, como coloca o catecismo, a gente consegue identificar as belezas de Deus na beleza da criação, né? E, obviamente, já entrando agora no nosso tema, o homem exprime essa relação com Deus de beleza através das suas próprias obras também. E hoje a gente vai comentar especificamente sobre um tipo de obra que o ser humano faz, que são as obras artísticas. Hoje nós vamos falar de arte, hoje nós vamos falar aí de cultura. É Tema isso. culto, Hoje tema nós culto pra somos você. cultos. Eu acho que a gente até vacilou. A gente devia ter vindo de terno e gravata. Uma gravata borboleta. Porque, estudando de novo pro tema, né? Assim, o catecismo traz assim, ultrapassar as tendências de satisfazer as necessidades vitais. Isso é uma característica do ser artístico. Porque um animal qualquer, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o que é necessário para sobreviver, ou seja, comer, se reproduzir, e, enfim, beber água, dormir, ou seja, ele vai tentar satisfazer as necessidades vitais. Mas nós, por alguma razão, a gente também tem essa necessidade de expressar o nosso interior. E a gente faz isso através das obras de arte. E aí, só para começar bem assim a falar de arte, vou citar aqui novamente, parágrafo 2501 do Catecismo. Então, você que está em casa aí, ó, anota, tá? Anota. A arte não tem um fim absoluto em si mesma, mas é ordenada e enobrecida pelo fim último do homem. Então, acho que a gente pode começar assim, falando de arte. De que a arte não tem fim em si mesma, mas ela é um instrumento também para que nós, seres humanos, alcancemos nosso fim último, que é o céu, que é Deus. Então, essa é a premissa que nós vamos começar o nosso podcast. A arte é capaz de nos levar ao nosso fim último, que é Deus. Por isso eu jogo agora a pergunta para os nossos convidados. Vamos lá, vou começar com o Marlon aqui. A pergunta é a mesma para os dois, mas enfim. Qual é o papel que a arte tem no dia a dia de vocês? Assim, realmente, gostos, filmes, livros, músicas, assim, o que vocês acham que a arte significa realmente? Então, no meu dia a dia, eu gosto de muitas coisas, né? Ler, escutar música. Escutar música eu acho que é um dos top 10, assim. E depois o encontro com a natureza. Acho que aqui, você estava falando de Brasília, né? Brasília te remete muito o ambiente, não sei, as árvores, o céu. Então, eu gosto muito. E nisso também da beleza do dia a dia, nessa encontrar, eu acho que para mim é o fundamental, é ter tempo para desfrutar disso. Porque na correria do dia a dia é muito difícil você parar e falar, poxa, meu Deus, isso aqui tá belo demais. Mas quando você realmente tá focado ou você tira um tempinho, você consegue contemplar essas coisas, né? Então, para mim, a beleza tá muito mais na ouvir música, em ler filmes. Eu acho que é um lugar também que eu encontro a beleza de uma forma gritante também. Uhum. Né, mas no meu dia a dia é permeado por isso, né? E também não deixando passar, mas também o contato também com as pequenas coisas, né, do dia a dia, né? Que eu acho que também são como pequenas obras de arte, pinceladas, talvez, assim, que cada um de nós podemos oferecer para as pessoas, assim. Eu acho que são as coisas que eu percebo no meu dia a dia.
E você, Farnesito, o que você conta pra gente aí? Eu vou por um outro lado também, que eu vou analisando mais as pequenas coisas e em tudo que eu consigo observar mais na arte, na natureza. Não estou com muito tempo agora para filme, série, já analisei muito, mas e gosto muito de utilizar, usufruir para poder ficar com a mente mais tranquila. Quando você tem contato com o belo, você fica mais leve, você fica mais tranquilo. Mas atualmente, hoje, eu consegui organizar o meu Instagram de forma em que aparecem meio que pequenas coisas de arte e que me dão muito prazer. E aí a arte vai de, sei lá, de artesanato, vai de um cara que ele forja coisa de cavalo, qual que é o nome? Sela? Não, a ferradura. Ferradura do cavalo é uma arte isso. Cara, tipo assim, vou só dar a pausa aqui. O formato Não, que ele tipo- faz, que ele molda o ferro, ele é um escultor. Pra quem conhece o Farnese de perto, sabe que essa resposta, tipo assim, a resposta mais esperada. Farnese possível Exato. é essa. Mas assim, completamente esperada. uma coisa que o Farnese comentou que eu acho muito legal, cara, eu acho que ninguém usa o Instagram de uma maneira mais saudável que ele, que o Farnese, sem sacanagem. Porque, mano, ele é muito bom o Instagram do Farnese. Realmente só tem coisa útil e legal pra vida Quando eu vou humana. descendo, aparece um artesanato, aparece tem muitos vídeos da ferradura do cavalo. Tem pessoas tecendo. Bom, as maneiras de fazer o belo, ou reflexões de coisa de cinema, reflexões de livro, é muito interessante e é a minha fonte que eu tenho atualmente com relação ao meu tempo. Mas com todas elas eu gosto de ter um olhar bem crítico também. Culinária também é arte, se você for parar para pensar por um lado. Como a gente transforma eu o amo o significado. produto da culinária. O produto da culinária. Esse sim tem. Você estava comentando que a arte não tem um fim. A arte da culinária tem um fim específico. Enfim, é o meu estômago. Exatamente. É isso aí. Comer é uma arte. É uma arte. Comer é uma arte. Comer é uma arte. Desfrutar Comer da e comida é uma cozinhar. arte. Exato. Aí, não, eu tava conversando com a Lu, né, que é minha namorada, e ela tá na equipe do Farnese agora do Retiro. E aí a gente tava comentando, ela tava comentando comigo como o Farnese cozinha bem. Você fez um fettuccine Alfredo pra eles na reunião. Fettuccine Alfredo não. Fettuccine Fatto Alfredo. É isso, é isso. Aí o Pompom, nosso amigo, contou também de um bizu que o Farnese ensinou pra culinária, que é como você pôr da carne nos seus dedos. Sim. Que você- Isso é muito bom, né? Aqui no... Se você pega o seu ao dedinho- ponto. Explicando pra galera agora. Junte o seu polegar com o dedo indicador, sem fazer pressão. E você aperta o músculozinho embaixo do polegar. Você encontra o ponto da carne mal passada. E aí você vai indo pelo dedo médio, pelo dedo anelar, pelo dedo mindinho, e você vai chegando até o mindinho, o ponto muito bem passado, que é o ponto que a carne... É, que aí alguns você gostam, estragou a alguns carne, gostam. já, né? É, É o ponto que pra estraga mim a você carne. estragou a Cara, é carne. isso. Por isso que você tem que saber apreciar comer. É uma arte. É uma saber arte comer. desfrutar. Exato. Não, e eu pensei, pra gente explorar mais esse tema também dos gostos de vocês, tá? Eu pensei em algumas perguntas pra entregar a vocês. Eita. Então, vamos lá. Vocês têm algum ritual, assim, de artístico? Tipo assim, vou dar um exemplo. Que é uma coisa que a gente faz muito. Toda sexta-feira santa eu assisto A Paixão de Cristo. É tipo quase um ritualístico, assim. Tipo, toda sexta-feira santa é um programa que eu tenho. Vocês têm alguma parada assim, tipo... Eu gosto muito de escutar a mesma música várias vezes, assim, por talvez um mês. Eu acho que todos os dias, umas 2, 3 vezes eu escuto ela. E é pra desfrutar da música depois que eu entendo qual é o sentido dela, a letra, e eu falo, nossa, eu gosto dela. Você vai vendo cada detalhe. Exato, e eu não me esgoto. O mais engraçado aqui eu pego a música, eu vou escutando e falo, nossa, que legal. Aí depois eu escuto de novo e falo, não, mas eu não tinha percebido isso da última vez. E vai saindo cada coisa, e aí, chega no final do mês eu já esgotei quase toda a música, porém eu desfrutei ela um montão. Então, toda vez que eu escuto ela novamente, já me vem uma lembrança de, poxa, que legal foi aquele mês que eu escutei ela e eu compartilho muito, né? De, olha essa parte da música aqui, olha que legal que fala sobre isso. Então, esse é o meu ritual, normalmente, assim, de música, com a música, né? Eu gosto muito disso. E de filme, eu gosto de ver um filme, se é um filme que eu gosto muito, 1 vez, 2 vezes por ano, assim, só pra... Legal. E tem, tipo, vocês tem algum dia, por exemplo, esse é o dia, ou antes de alguma atividade? Ah, não, antes de tal coisa eu sempre faço isso. Assim. Por exemplo, com a música é sempre quando eu vou sair pra treinar.
Ah, essa realmente é. Eu saio já, com ela já pra escutar. Não é pré-treino, é música pré-treino. Exato, a música Pra pré-treino. ficar na pilha. Esse é o melhor, Não, esse é o melhor pré-treino. pré-treino. Pra ficar na pilha mesmo. Exato. E você, Vanedito? Aí, eu vou por um lado, como o Marlon falou, mas eu não esgoto. Eu, às vezes, eu sou muito crítico, como eu tinha dito. Toda vez, mesmo pra ferradura, pra tudo, eu olho, eu vou sendo muito crítico com aquilo. E aí, eu esgoto Você por um crítico tempo. com a ferradura? Com a ferradura Não só também. arquivólogo, ele é especialista em ferraduras também. Ferraduras cavalos. também. Não especialista, mas eu fico... Bom, e aí eu vou analisando várias formas daquilo. Eu não esgoto, mas às vezes eu dou um tempo sem ver. E depois, quando eu vejo de novo, aí eu começo a ver outros aspectos também. Com relação a essa questão mais de filme, e uma coisa mais específica, musical. Quando eu tô, sei lá, num momento muito conturbado, não sei o quê, não que eu não esteja neste exato momento, mas quando eu estou num momento mais conturbado assim, eu preciso ver um musical, e aí geralmente é Os Miseráveis, aí eu boto pra tocar I Dream the Dream, e aí eu fico refletindo músicas de musicais que são muito bonitas, com significado, tanto na melodia quanto na letra, tudo tem significado no Sim. musical. Então, Eu amo os musicais, eles me captam muito nesse sentido. Legal. E uma outra pergunta que eu pensei também foi um guilty pleasure. Aquela coisa que você gosta e que você, tipo assim, mano, realmente eu tenho vergonha de gostar disso, mas eu gosto. Um guilty pleasure. O meu... Eu não sei se é um guilty pleasure, porque, tipo assim, eu acho que muita gente gosta. Mas, assim, eu acho que o meu é comédia romântica. Tipo assim, eu amo comédia romântica. Amo. É isso, tipo assim, eu não tenho medo de afirmar isso, tá bom? Eu amo comédia romântica. Eu acho que o meu seria... Eu não vejo como guilty pleasure, mas é musical. Porque tem gente que fala, musical não. É verdade. Musical, eu não consigo fugir do musical. Não consigo, é muito bom. Bem, eu tô pensando aqui ainda, mas... É uma pergunta Você complexa, pensou que falou né? um guilty pleasure no carro lá, quando a gente tava vindo. Da música que você tava escutando lá. Da música? E... Qual? Não, que você refletiu, Então... Pegamos ele. Agora pegamos ele. Vamos lá. Pegamos ele. Taylor Swift. A Malu comemorou aqui atrás. Taylor Swift. Tem umas músicas dela que são muito boas. Blank Space. Exato. Uma vez eu meditei com umas músicas, com músicas dela, que eu falei, cara, tipo, é surreal, né? E não só isso. A Lady Gaga também, eu acho que são... Lady Gaga eu nunca parei pra Lady pensar Gaga, ela nesse tem umas lado. músicas, assim, interessantes. Não todas, mas algumas. Então, Então, acho que, se for pra falar uma, Taylor Swift é o seu guilty pleasure. exatamente. De vez em Agora quando eu o escuto. Rafofo também, que É verdade, ele fugiu. eu compartilhei Ele foto quase do seu fugiu aí, também. Cara, eu não sei. É porque vocês falaram de música, eu escuto muita pouca música. Talvez esse seja meu guilty pleasure, seja escutar muita pouca música. Mas se for pra gente pensar em algo do gênero, é porque às vezes eu gosto de estudar, assim. Eu gosto muito de estudar ouvindo música. E aí eu tava testando, assim, qual que é o que eu mais gosto, etc. Aí eu achei uma playlist... Cara, isso é muito pau. Achei uma playlist no YouTube, assim, aquele vídeo no YouTube que diz assim, ó... Não, pera, eu vou catar um nome pra vocês verem. É um nome, tipo assim, muito específico. É tipo assim, estude como um filósofo medieval dos anos 1500 tendo uma iluminação divina. Cadê? Sensacional. Aqui, ó. Realmente. Aqui, ó. Não, assim, Brasil. Se o vídeo entregou tudo que o título prometeu... Exato. Aí, aqui, ó. Deve ser só Aqui, ó, se liga. Playlist Study Like a Medieval Philosopher Having the Truth Revealed by the Divine Grace, tá ligado? Tipo assim, Nossa. tipo, às vezes eu estudo ouvindo lo-fi, porque às vezes eu não tô afim de ter uma revelação divina, às vezes, né? Mas quando eu tô afim de ter uma revelação divina pro meio da medicina, eu vou lá e estudo ouvindo a minha playlist, que a capa, inclusive, é Santo Agostinho segurando aquela caveira pegando fogo. Mas esse é o guilty pleasure, eu acho, estudar com essa playlist meio bizarra, assim. Muito bom. Mas enfim, isso. já conversamos um pouco sobre esse tipo assim, de como a música tá presente, como a arte tá presente no nosso dia a dia mesmo. Então, sem necessariamente envolver Deus. Mesmo qual é o nosso contato com a arte. E eu achei muito legal que você comentou da Taylor Swift trazendo uma meditação. E eu acho que eu quero puxar justamente essa bola agora. Quando foi a última vez que tendo em contato com a arte, alguma coisa, seja consumindo algum filme, ou ouvindo alguma música, ou vendo qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de arte, quando foi a última vez que isso remeteu vocês a Deus? Quando foi a última vez que essa beleza te lembrou do mais belo?
Então, E por que também, né? Tipo assim, o que, Por o que 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 te te- fez o que motivou, remeter, né? exato. Exatamente. Qual foi a relação? eu vou compartilhar 2 bem breves. Claro. A primeira, acho que foi quando eu vi Hobbit. Né, eu cheguei em casa e tava todo mundo vendo Hobbit e eu sentei e era justo no momento épico, né, que é Hobbit e a Batalha dos Cinco Exércitos. E tem um momento que Thorin, né, que ele tá sendo manipulado literalmente pela avareza, pela luxúria e tudo. E ele se dá conta de que todo mundo precisa dele, né? E aí ele sai pra lutar com todo mundo e todo mundo volta pra guerra pra lutar, né? Isso me remeteu muito a Deus no sentido desse lado, já do lado do rei que sai pra lutar, né? De Cristo que sai pra lutar por você. Cara, quando Cristo sai pra lutar por você, que é óbvio que ele sempre tá fazendo isso, mas eu pensei, é Deus, cara. Deus, quando ele entra, tu tem um gás, aí tu fala, não, vamos de novo pra luta. Então, o teu dia a dia muda, tu fala, não, pô, meu estudo tá difícil, vou, porque Deus tá comigo. E são os pequenos sinais que Deus vai te dando. E aí é onde eu junto a outra beleza da natureza. Porque eu gosto muito de olhar pro céu, né? Teve até uma época que eu comecei a postar umas frases nos stories, assim, né? Pô, agora me esqueci. Eu Fiquei também, até nossa, fiquei fugiu emocionado. também. É uma frase marcante. Às vezes Precisamos sempre, olhar mais pro às vezes céu. sempre precisamos olhar para o céu. E justamente porque nesse pequeno detalhe do céu, Deus. Ah, beleza, Deus. Isso te dá um ânimo. Então, quando eu vi esse filme, né, eu falei, não tem como não lembrar de Deus saindo para lutar por você e falar, vamos de novo pra luta. Né? E é justamente uma batalha épica, né, igual esses filmes assim épicos, que tu fala, tem um sentido. Todo mundo voltou pra luta por causa de uma pessoa, né? E Deus, ele faz isso com a gente, né? De volta pra luta, porque eu tô com você, né? Então isso pra mim foi a última vez que me remeteu a Deus assim de uma forma brutal, vendo um filme, né? Sinceramente. Rapaz. Muito legal. E tu, Farnesito? O meu, ele também vai para um outro lado que também é arte. Jogos. Vai para um jogo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que inclusive só consegui jogar porque João Pedro Lucrécio, também membro do Aprofundamento, me emprestou o jogo, porque os jogos da Nintendo são muito caros. Mas por quê? Isso aí Então aí, ó, alô grupo, nem tão- alô, vamos financiar jogos, uma biblioteca Exato, de jogos biblioteca do grupo. de Dá pra jogos ver do Deus grupo. também nos jogos, hein? É, Tem que aí, ó. financiar. Exatamente. E por que exatamente esse jogo? Quem conhece The Legend of Zelda, esses últimos 2 jogos que eles lançaram são muito bons. Eles trabalham, os gráficos são perfeitos, então toda cena do jogo é basicamente um quadro. Então já começa por aí. Toda cena do jogo você está vendo um quadro de altíssima qualidade, de pintura, não sei qual seria o período. Mas, além disso, a relação de símbolos que ele traz com água, com fogo, com terra, com as coisas que estão escondidas. Tem uma parte de baixo da terra que é tudo escuro, aí você sente que tá lá no inferno, não sei o que, lutando contra uns demônios. Aí tem uns outros bichos que são 3, tem o céu, tem o submundo e tem o mundo normal. E é legal quando você tá jogando e você tá no meio disso, é uma relação com símbolos muito profunda que eles acertaram, eles conseguiram refletir muito bem a realidade. E isso é um ponto legal, que o artista, ele é aquele que ele interfere, ou seja, ele fere o que ele está trabalhando de forma a tentar expressar o sentido que ele vê naquilo. E ele interfere na realidade. Eles conseguiram pegar a realidade, feri-la e transformá-la de um jeito muito perfeito e muito legal. E remetendo a Deus mesmo, a criação. Não, e o Zelda, assim, já que... Entramos nesse. É bem legal, porque também tem toda essa questão da jornada do herói ali, né? Do Link buscando. Então isso é muito, muito legal. Além da assim. história, né? Tem a Exato, história. a história é muito legal. Eu joguei um dos jogos, eu não lembro qual era o jogo, mas eu já joguei Zelda. E é bem legal. É isso. Cara, isso é muito legal, porque... Cara, e o que eu acho mais legal desse tipo de discussão é a peculiaridade de como Deus vai se mostrando pra cada um. Sim. Tipo, cara, aqui o Marlon falou sobre luta.
falou sobre o céu. E aí chega o Fanese e fala sobre videogame e ferradura de cavalo. Tipo assim, cara, a forma com que Deus se revela a cada um é a forma que aquela pessoa vai melhor receber aquilo. Então, por exemplo, pra mim, eu não tenho tanto contato com literatura, por exemplo. Mas, cara, filmes, putz, tá em um lugar que eu encontro muito a Deus. Muito, muito mesmo. E principalmente por analogias. Cara, analogies is my passion, velho. Eu adoro fazer analogia com tudo. E, cara, às vezes você tá lá vendo um filme e você começa a pensar, cara, eu consigo enxergar uma história semelhante a uma realidade de fé que eu tenho que viver. Então, por exemplo, só no Instagram do grupo eu já tenho uns 3 vídeos de reflexão de filme. Tipo assim, são umas reflexões muito viajadas. Tipo assim, se você quiser ir lá, vai lá no Instagram do grupo, @grecomeçar. Tem uns vídeos legais lá, mas tem que voltar um pouquinho. Lá pra 2021 tem uns vídeos maneiros disso. Que depois que eu saí de lá, começaram a vetar os meus vídeos. Não tô brincando. Mas, tipo assim, então, por exemplo, tem umas reflexões de, por exemplo, Ratatouille e a vocação universal à santidade. Tipo assim, umas paradas muito viajadas. Porque eu, particularmente, adoro animação. Então eu consigo enxergar muito na animação uma coisa que é, tipo... Uma coisa que é criada, uma coisa que vem do nosso imaginário. Sim. Remeter a algo de Deus. Então, ou, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão e uma lição de humildade. Cara, eu adoro esse tipo de reflexão, porque isso é uma coisa que ela vem na minha cabeça especificamente. E principalmente, e eu achei muito legal isso que o Marlon falou, quando eu assisto aquilo mais de uma vez. Então, eu assisto a primeira vez, eu curto. E quando eu assisto de novo, eu vou como que, tipo assim, contemplando aquilo, sabe? Tipo, a mensagem que Deus quer me passar por aquela coisa. E isso vai pra música. Eu lembro que a gente tava... uma vez, a gente foi montar uma reunião de sábado, que são as reuniões que a gente tem semanalmente no nosso grupo, todo sábado. E aí, eu adoro essas reflexões de filme, né? E aí, eu tava doidinho pra colocar numa reunião, eu tava já fazendo minha prospecção, assim, debaixo do som, eu falei, cara, a gente tem que fazer uma reunião que seja um monte de reflexão, tipo isso, reflexão de música, de filme, de coisa católica. Então, aí, olha só que doideira, a gente ia fazer uma reunião, tinha outro tema planejado, e cara, 10 pregadores recusaram. Não era eu que organizava a reunião, era a Bruna Aragão na época, pra quem não conhece. Aí ela falou assim, Rafofo, e eu era novinho na época, Rafofo, vai, faz o que você quer aí, vai. Já não aguento mais você enchendo o saco. Aí ela me deu o aval, agora vai lá fazer a reunião. Então a gente catou uma galera pra fazer várias reflexões, e aí a Paulinha Alckmin, uma amiga nossa também, ela tem uma playlist no Spotify que é só, tipo assim, lugares, tipo, músicas que me lembram de você, né, falando de Deus, né. E é tipo assim, gente, são umas 50 músicas que ela criou alguma relação com Deus. Então, cara, tem diversas. Eu acho isso muito legal. Pra mim, a forma com que eu me encontro com Deus, que eu lembro de Deus, são pelas analogias que eu encontro nas coisas. A verdade de fé, esse tipo de coisa. Então, pra mim, isso é muito, muito, muito maneiro. E puxando esse gancho do Rafa, o que vocês acham? Tipo assim, quais elementos de uma obra artística vocês acham que fazem você remeter a Deus? Assim, não especificamente os detalhes de uma obra específica, mas assim, genericamente, assim, né? Bom, você perguntou pra pessoa que vai falar que é tudo. Mas eu vou tentar especificar. Exemplo, luz e sombra. Quando você começa a analisar luz e sombra de quadros, de imagens, de tudo. Quando você começa a analisar as cores. Quais cores as pessoas escolheu? Isso agora trazendo mais para um lado visual. Para um lado de gramática. Quando você vê a estrutura de um texto, por que ele colocou o elemento tal, poesia e literatura, é uma arte que você trabalha as palavras. Então, você estudar a ordem, você vê a beleza na ordem das palavras e como elas fazem sentido na cabeça de todo mundo. Indo pro lado da música também, acordes maiores, acordes menores, se está uma oitava acima, se está uma oitava abaixo, qual é a voz. Então, Papo de músico. Deus socorro. Qual tom que tá, isso interfere também. Então, eu fui para alguns sentidos aqui, visão, audição, e, sei lá, lógica, não é um sentido. Mas isso que você falou é bem legal, porque você falou de coisas realmente que agradam os sentidos. Sim. E isso eu acho que é realmente uma maneira da expressão da beleza de Deus na beleza das coisas. A beleza é a ordem também, Exato. né? Até a proporção áurea é justamente isso, a proporção que está presente na natureza e é comum aos olhos. Não é à toa que o cartão de crédito segue a proporção áurea, o retângulozinho. Tem várias coisas. Mas é um elemento também. Todo mundo gostar do cartão de crédito para poder pagar. Eu acho que a galera gosta do cartão de crédito por outra coisa, É verdade. Mas o que você falou é muito legal. Por exemplo, o que você falou da gramática. Realmente, cara, quando você vê um texto bem escrito, por exemplo, você fala, nossa,
o cara deitou aqui, entendeu? Sim. Mas ao mesmo tempo, quando você vê um texto mal escrito, vírgula que não devia estar ali, Nossa Senhora. assim, é um insulto aos Minhas olhos redações, quando minhas você... redações Por causa que da vida. Não, inclusive eu tava vendo o livrinho de músicas do Recomeçar, aí tem uma música que acho que é Quisera Eu, que tá no livrinho. Ah. Cara, tá escrito cansaço com S, pô. Puxa C-A-N-S-A-S-O. Tira Cara, toda a beleza. Tira toda a beleza. Tipo, eu olho pra aquela página, que tá uma letra lindíssima da música, a única coisa que eu olho é o bendito do cansaço escrito com S. Sim. Entendeu? Tipo, Já dá uma rejeição. então o que eu falo assim, você falou da gramática, mas é uma coisa muito real, assim, é uma coisa que interage com a gente. Mas uma coisa que é interessante também é perceber como, e isso fica muito claro na gramática, quando a gente vê a ausência da beleza, a gente pensa como deveria ser o belo. Quando a gente vê o erro da gramática, tá aqui, tá errado. Por quê? Porque não tá certo, porque não está belo. E a correção é essa. Então, mesmo na beleza, mesmo na feiura, a gente consegue remeter a beleza de alguma forma. Sim. Muito legal. Falando em feiura, Marlon... Brincadeira, Sacanagem. que Não, isso. tô brincando. Não. Mas eu acho que pra mim, alguns traços que, por exemplo, é sempre a harmonia. E a harmonia em todos os cantos, né? Seja na música, porque a música tem harmonia, mas a mesma arte como pintura ou num livro, porque quando você está vendo uma obra artística, né? Eu estou pensando aqui em umas obras, né, que eu tive a oportunidade de ver. Você olha a harmonia, a forma como está colocada o personagem, né? Aquilo que está sendo transmitido de uma forma tão suave, porque a beleza ela não é agressiva. Sim. A beleza ela não é agressiva, a beleza é suave. A gente falou da luta, né? Mas ainda na luta existe um jogo de forma como eles lutam que te faz falar, que lindo. Então, a música, a harmonia da música, então, tu tá escutando a música, tu tá sentindo aquela tu fala, nossa, esse gingado, né? Eu que sou carioca, né? Então, Dá pra perceber pelos chiados que vocês estão ouvindo aí no podcast. Tu tá escutando uma música e tu fala, nossa, esse ritmozinho aqui é tão agradável, mas é porque é suave e é atraente aos nossos sentidos. E justamente aquilo que você falava, Mescoto, Deus ele age através dos nossos sentidos, né? Pra falar, veja como é suave, como é doce, né? Então a beleza ela é doce. Então para mim a característica principal é a harmonia. Quando é harmônico, automaticamente você sente essa suavidade que permite você falar, poxa, tem Deus belo. Aí. Tem Deus, exato. E eu acho que isso porque a harmonia? Eu concordo plenamente com o que você falou. Para mim, a harmonia é a principal característica, a simetria, né, das coisas. E eu falo isso porque realmente... Por que isso remete a Deus? Ora, porque Deus é a própria harmonia. Né? Deus ele é a própria realidade. Não vou usar uma metáfora de futebol, é o nosso meio de campo. É o maestro, né? Então, assim, por isso que eu acho que a harmonia é tão importante. E eu acho que ela também representa um aspecto da realidade muito legal. Que é o seguinte, como explicar... A beleza é tão acessível que às vezes é até difícil de explicar com precisão o que é a beleza. Porque às vezes existem coisas contrastantes que são belas. Sim. Cada qual a sua natureza. A luz e a sombra, né? Exato. E eu acho que isso é bem legal, porque a arte ela é capaz de revelar uma beleza, melhor dizendo, a arte que é bela de fato, né, é capaz de nos revelar uma verdade que só ela pode revelar. E eu acho que isso também me remete muito a Deus. Ou seja, quando uma obra de arte, seja filme, música, ela consegue entrar naquele aspecto, tipo assim, que, cara, eu não conseguiria chegar nessa conclusão sem o auxílio da arte, né? Eu acho que isso é muito legal. Enfim, isso me remete muito a Deus. A maneira como a arte é como se fosse um recorte da realidade simplificado, assim, realmente. Cara, a vida é muito complexa, a vida é muito difícil. E eu acho que o que me remete a Deus, e aí entra nesse tema da suavidade que você falou, é justamente esse, de como a arte tem essa capacidade de simplificar também coisas extremamente complexas. E se me permite um ponto, você estava falando da harmonia e tudo, de Deus ser o meio de campo. Veja como na criação, no início, era o caos. E Deus coloca
ordem, harmonia e na suavidade. Porque é através do seu espírito que tá pairando, né? Então é incrível, né? Como que é tão belo isso. Eu quero fazer uma indicação, mas só para aqueles que gostam também de Hobbit, igual o Marlon, que é leiam o Silmarillion, a criação do mundo do Tolkien. É exatamente isso. E ele usa as palavras, não sei se a gente já vai entrar daqui a pouco da questão do imaginário, ele usa palavras perfeitas para formar o imaginário. Ele vai e fala com harmonia, vai criando e vai sendo perfeita. E aí o caos, ele vem na forma de um vórtice vazio. E quando a gente para perceber o pecado, tudo que é escuro não leva a nada, tudo que é relacionado a coisas ruins, o caos é esse vórtice vazio que pega tudo e leva nada a lugar nenhum. Então, fica a indicação aí do Silmarillion para essa formação de imaginário e é legal que harmonização. Ele usa como é que é? O tocar fora da escala, né? Ou seja, é como a revolta. Ou seja, tudo estava harmônico e aí um dos... Eu não lembro. O deus do Tolkien, ele cria o mundo com música. Isso. Basicamente. Ele começa com um som monofônico, que inclusive é a história da música na igreja. A história da música, se for parar para analisar por um lado. Começa com um canto monofônico, depois ele coloca 2 vozes, e aí ele coloca outros instrumentos, que no caso seriam o Ilúvatar é o deus, eu esqueci os nomes agora. Mas como seriam os anjos. Mas aí tem um que e aí eles começam a tocar em diferentes instrumentos e depois diferentes vozes. E aí depois vem o Melkor, que é o demônio. No caso, ainda seria chamado de Lúcifer. E aí ele vai e ele quer começar a tocar a música do próprio jeito dele. E aí ele quebra essa ordem porque ele quer fazer de um jeito, Deus quer fazer de outro. E quando ele quebra a ordem, ele cria esse vórtice vazio e puxa parte dos anjos para a melodia dele também. E aí cria essa dissonância. E fica terrível. Tolkien eu acho que cara. É um Tolkien ele é um era formador de imaginário. Tolkien era gênio. Formador de imaginário nato. E eu acho que, já que você comentou disso, né, sobre essa dissonância, sobre essa desarmonia, eu acho que nada mais justo do que entrar justamente isso. Lembrar que a arte, por mais que seja esse fenômeno pessoal e subjetivo que a gente está comentando, cada um interpretou aqui uma obra diferente, né? Mas a gente tem que lembrar que ela também é um fenômeno cultural. É um fenômeno que está presente no conjunto da sociedade, né? E por isso ela também influencia na formação do nosso imaginário, na maneira como a gente enxerga e interage com a realidade. E aí essa é a bola que eu jogo para vocês, que é justamente isso. Como vocês acham que a arte pode ser determinante na formação do nosso imaginário? Como a gente percebe o mundo, né? Eu sinto que, na medida que nós não temos uma bagagem sólida de valores, porque isso muda muito. Quando você tem aquela consonância, aquela interação, essa total união com aquilo que você acredita, no nosso caso, a nossa fé, aquilo que nós vivemos. Se você não tem bem forte, tudo que vem de fora, agressivo, né? Aquilo que talvez não tem tanta harmonia assim, vai chegar no nosso imaginário. E aí, pouco a pouco, a gente vai deixando escapar, porque fica muito mais fácil você ceder aquilo que você não tem sólido e colocando aquilo como uma verdade. Então, o nosso imaginário, ele vai sendo construído de que forma? Ele vai pegando pequenas realidades que vamos tendo contato e vai confrontando com aquilo que nós não temos certeza, então ele elimina a certeza. Porque você bate de frente. Porque você fala, nossa, mas isso é uma realidade, é constante, eu não vejo só aqui. E isso vai... E aí, aquilo que você aparentemente tinha dentro de você, que não é tão sólido, tira. Poxa, essa é a verdade. Isso daqui é o mais certo. E aí, a sua imaginação, obviamente, vai abraçar aquilo. Isso eu coloco de diversos pontos. Né? A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né? Eu trabalho num colégio. Então, eu trabalho com crianças pequenas. Então, você vê o imaginário delas é totalmente diferente do imaginário de uma criança que tem acesso ao telefone desde pequena, e não estou dizendo que o celular é uma coisa ruim, não estou dizendo que
Usado da maneira errada. Exato. Por uma criança de, não sei, 4 anos, né? Já tem tudo ali. E uma criança que os pais, por exemplo, não deixam usar, porque não é o momento ainda. Ela tem uma criatividade absurda, né? Eu tava falando do esquilinho, a menininha que não sabia desenhar o esquilinho, mas ela fez todo um esforço para pensar no esquilinho. E esse é o legal do imaginário. Agora, o outro menininho, ele precisou de uma forma assim, meio forçada, porque ele falava, eu não consigo, então eu só posso ver, só vou conseguir fazer se eu ver. Por quê? Porque já não tem essa abertura para a criatividade, para o novo. Porque a beleza também está nisso. É a forma da gente ser criativo, porque Deus nos deu um dom de ser criativos. Né? Então, o nosso imaginário, ele está justamente aí para Deus olhar e falar, então, cadê toda essa inteligência, tudo que eu te dei? Você é criativo, você tem parte de mim de criador, né? Perceba a realidade, Exato. Transforme-a, Só que não mais deixar bela. a realidade que não é harmônica, que não é... Eu estou usando a palavra harmonia porque é o que eu estava Eu falando. acho que é a melhor Exato. palavra também. O que não é suave, entrar de uma forma brusca e tirar daquilo que é próprio nosso. Então, se nós não temos isso, né, eu acho que talvez é o ponto principal, se nós não temos alicerçado como base o essencial da nossa fé e daquilo que nós acreditamos, qualquer realidade de fora que venha, seja suave, como uma forma suave, mas que é bruta de uma realidade que não convém, vai tirar de nós essa criatividade. Cara, isso me suscita duas reflexões muito legais, assim. Eu fico pensando em como as crianças têm esse poder de abstração. Então, e Cristo fala, né? Deixai que venham a mim os pequeninos. Pra gente ser como as criancinhas. Tudo isso tá na Bíblia, galera. E, tipo, a gente consegue tirar várias reflexões disso. Mas uma coisa que me veio na minha cabeça, pegando nesse aspecto que a gente tá conversando, olha como as reflexões vão indo de encontro. Cara, ao longo da nossa caminhada de fé, a gente vai batendo de frente com várias verdades duras. Com várias coisas que parecem doidas aos nossos olhos de adulto. Tipo, cara, como é possível que Deus esteja na Eucaristia, num pedacinho de pão? Você fala pra uma criança, ele fala assim, cara, que mágico. Sabe? Tipo assim, enquanto a gente fica assim, nossa, isso racionalmente não faz sentido. Tipo assim, enquanto a criança tá lá, tipo, caraca, que impressionante. E a gente perde essa contemplação de como Deus é grande porque a gente tá deixando de ser criança. Ou pior, porque as nossas crianças de hoje estão deixando de abstrair, de imaginar. E, cara, e olha como hoje em dia a gente tá perdendo esse poder de abstração. A gente, cara, entra... E eu vou agora fazer um contraponto ao que a gente tava falando. A gente entra no carro, bota uma música. Chega em casa, vai comer alguma coisa, vai jantar, bota um vídeo pra ver. Vai tomar banho, bota uma série. Tipo assim, cara, a gente... Só recebe. A gente perdeu a capacidade de deixar Deus falar conosco também. De desenvolver esse pensamento. Sim. Sabe? De você parar um pouco e começar a pensar nas coisas. Então, cara, olha como isso é muito importante. Porque a gente tá perdendo essa capacidade de pensar. E outra coisa que você falou também que me pegou muito, já também guiando a reflexão também pra isso. Sobre verdades opostas. Como a gente vai deixando de ser dócil com aquilo que a gente tá bem consolidado. Um exemplo que a gente tava até conversando isso quando a gente tava montando o roteiro do programa. É que, cara, às vezes você tá lá vendo aquela comédia romântica, que é o Guilty Pleasure do Mescouto. Tá vendo aquela comédia romântica. E você começa você torce pros dois protagonistas ficarem juntos. Porque, né, o desfecho da comédia romântica é os protagonistas fiquem juntos. Só que aí, um dos protagonistas é casado. E você começa a torcer pra que aquele casamento termine, pra que as pessoas que você quer que estejam juntas. Ou quando você começa a torcer pros vilões que estão fazendo uma coisa errada porque você cria uma simpatia com eles. Então, cara, muitas vezes, a arte é um instrumento da gente contemplar Deus. Mas muitas vezes, cara, olha que doideira isso. A arte muda a nossa concepção do que é certo e errado. Então, dependendo do que você está consumindo, isso pode, cara, alterar a forma que você enxerga a moralidade, cara. O que é certo e o que é errado. Porque, volta àquilo que o Marlon falou inicialmente, a gente não tá com aquilo consolidado. Então, a arte pode ser instrumento de um modelamento negativo do nosso imaginário. Mas, enfim, o que você acha, Fares, disso? Eu concordo. E tem que ser justamente trabalhado. E para isso, isso é uma coisa peculiar no sentido de específico da arte, que você precisa buscar bons exemplos. Mas se a gente só chega e fala isso, fala, onde que eu encontro esses bons exemplos?
E aí a resposta tá geralmente em livros, que a gente pode procurar, só que e na tradição. Só que para isso a gente tem que buscar um pouco. A melhor indicação que eu dou para a gente justamente... tem até algumas pessoas que dizem da contracultura. Eu não gosto muito desse termo específico, porque não é você ir pela contracultura, mas para a cultura original. A gente ir contra essa cultura que atualmente está sendo difundida, de quebra de valores. A gente deveria fazer uma contracultura? Não, a gente tem que voltar ao original e para isso a gente busca os clássicos. A gente lê as obras de Platão, a gente lê Shakespeare, a gente buscar conhecer quem são as referências, quem são os clássicos da música no Brasil, por exemplo. Quem conhece Chiquinha Gonzaga? Quem conhece, por exemplo, o Rei do Baião, o Luiz Gonzaga, um elemento fortíssimo da música brasileira que a gente esquece. Ou mesmo o Tom Jobim. A gente precisa de nomes para poder ter essas referências e a gente buscar isso nos clássicos, nas nossas referências antigas. E eu acho que isso vai também... vamos lá, isso que você falou de buscar os clássicos eu acho muito importante, porque a gente hoje, se a gente for ver a produção de conteúdo de hoje, é quase tudo idêntico. Não tem muita mudança. Você vai no cinema, é o mesmo roteiro, basicamente muda os personagens ali. A música, cara, é tudo igual, tudo igual. E qual é aquele que a gente comentava antes, né? O aspecto de que a arte é capaz de revelar uma coisa que só ela consegue revelar. Só que se a gente começa a produzir só coisas idênticas, a gente perde muito. Por isso que eu gostei do que você falou. Porque realmente, cara, eu acho que faz parte do nosso esforço como católico mesmo. De alguém que quer usar do mundo para alcançar a Deus, né? Das coisas criadas. Também buscar coisas do passado. Sim. Eu acho que... E aí aqui trazendo, eu acho que a gente não comentou sobre isso, eu vou comentar rapidamente pra gente ir passando, sobre o tema da arte sacra. A gente comentava no carro quando a gente estava vindo. Cara, como hoje a gente tem uma rejeição ao que é próprio da igreja. Hoje eu vejo muitos jovens, e eu não os culpo, porque realmente a gente não foi moldado para isso, né? Mas, poxa, uma rejeição muito grande com a arte tradicional católica, com o canto gregoriano. Absurdo. Com muito bom. Os quadros, com as esculturas católicas, os ícones. Ou seja, como a gente às vezes tem uma rejeição, e quando a gente olha, por exemplo, para o mundo protestante, que isso é basicamente ausente, a gente acaba tendo essa influência demais e se esquece que, cara, a arte ela é para ser essa coisa plural, né? Então, assim, tudo bem, a gente pode gostar lá dos cantos mais carismáticos, mas, poxa, não significa que a gente tem que rejeitar os clássicos, né? Sim. Em nome dos mais contemporâneos, rejeitar os clássicos. Ou o contrário também, em nome dos clássicos, rejeitar o que é contemporâneo. Pelo contrário, eu acho que a formação do imaginário vem justamente dessa... Temperança. Exato, desse equilíbrio, né? Entre buscar os clássicos e o que é de novo e ir construindo, né, essa realidade. Sim. E inclusive, eu acho de novo e eu reforço, e por isso que eu reforço que a gente precisa de exemplos. E a gente tem que começar a procurar esses exemplos. E como começar a procurá-los? Justamente, pesquisa livros clássicos. Chega no Google, livros clássicos. Ou, sei lá, os diretores de cinema mais clássicos que tem. Músicos e não clássicos no sentido de os mais tradicionais. Mude algumas palavras, mas tente procurar, sai pesquisando e você vai encontrar. Existem pessoas que fazem isso. Tem um congresso de músicos de coral que vai acontecer, acho que em novembro, de cantos gregorianos com crianças, que vai ser muito sensacional. Eu tô ajudando um pouco na questão. Pra gente ir lá e só conhecer, saber que são músicas boas. A gente não tem pessoas que façam. E aí, procurar essas pessoas que fazem. O André, hoje a gente tá gravando dia 18 de maio, né? O André Bocelli vem pra Brasília agora, né? E, poxa, cara, é muito bonito os cantos deles, né? E ele usou muito do dom dele pra arte sacra também, né? Sim, o repertório dele que vai de ópera, que vai de músicas contemporâneas também. O que eu ia comentar é que a questão dessa falta de abertura é justamente o parar para contemplar. Porque o que nos ajuda a entender a arte é quando você para diante, né? A gente está acostumado ao famoso parar diante do quadro, né? Parar diante da beleza. Você tem que esvaziar para você poder
acolher. Então, se não existe esse parar para fazer isso, para você contemplar, você perde tudo. Porque, incluso, a coisa que deveríamos até valorizar e que não é dado o devido valor é porque não foi parado para contemplar e você admirar. Né? Eu me lembro a primeira vez que eu escutei canto gregoriano, eu falei assim, que incômodo. Uhum. Sim. E eu acho que é a sensação que você deve ter, né? Todo mundo deve ter assim, tipo, pô... O que tá sendo incômodo. dito? Que não tem... Uhum. Mas aí depois você fala, nossa, mas é diferente. E pouco a pouco... E você percebe que encaixa com o Exato. propósito. Né? Exatamente. Exato. Exatamente. E aí você vai entendendo e você vai falar, poxa, já não é tão estranho assim. Então acho que é o parar. Ou até mesmo uma arte contemporânea, né? Tipo, pintura. Você vai diante, tu olha assim pro quadro e fala, nossa, Entendi nada. não entendi nada. Aham. E às vezes, de fato, não é possível entender nada. Mas tem outros que têm uma finalidade, antes de você ler ali o que foi colocado, mas você parar para fazer um esforço, aquilo que a gente falava do imaginário, né? Sim. Fazer o esforço de contemplar, de esvaziar para poder absorver, acolher e tentar dizer, poxa, dali vai sair alguma coisa, é o que nos falta para poder realmente acolher o que é sacro, acolher as coisas da igreja, que tem seu modo de ser, né? E eu acredito que, só para concluir esse pensamento, é que a ideia do que a igreja vai construindo ao longo do tempo da arte, ela nunca vai perder o essencial. Ela nunca vai perder o essencial. Então, quanto mais a gente tem o essencial dentro de nós, a gente consegue contemplar. Obviamente, né, não vamos colocar qualquer coisa, né, dentro, né? Mas assim, em geral, as artes que a igreja pouco a pouco vai tentando entrar em contato com a cultura, né? Até João Paulo II, né? A gente falava da carta de João Paulo II aos artistas. Ele falava dessa linguagem da igreja com a cultura. É importantíssimo, mas sem perder o essencial, porque se perde o essencial, perdeu tudo. Porque se perde o essencial, e aí era o que a gente comentava, a gente começa a normalizar coisas que não são normais dentro da doutrina da igreja. Né? Então, torcer para um adultério num filme, ou torcer para a morte violenta, excruciante de um vilão, por exemplo. Cara, isso é uma coisa perversa. Sim. E que nós, como católicos, rejeitamos isso. Mas Matheus, eu queria voltar um pouquinho para a questão da abertura que o Marlon falou, até para ter uma imagem melhor, formar o imaginário de quem está ouvindo e o nosso também, porque fazer essa reflexão. E vou utilizar você fazendo perguntas retóricas. Como que é possível desenhar na água? Bom, assim, do jeito que você está falando, eu imagino que não a resposta. A resposta é sim. Tá. Só uma coisa Errei, foi mal, impossível, galera. uma coisa impossível que pode parecer impossível de a gente conseguir perceber, ela às vezes pode acontecer, ela só pode acontecer se a gente estiver extremamente calmo. O desenho da água que ele vai ser formado agora só é foi mal, possível. Foi O meio desenho burro. da água, ele só é possível quando ela está completamente calma e parada. E quando a gente faz um pequeno toque, ela já faz uma figura bonita, simétrica, harmônica, suave, perfeita. Então, para a gente conseguir apreciar a beleza, nós temos que estar tão calmos e tranquilos quanto a água parada. Nossa. E eu acho que, já avançando um pouquinho, né, pra gente, na nossa discussão, eu acho que tudo aquilo que a gente conversou aqui aponta para um ponto específico. Falamos sobre a formação do imaginário, falamos também sobre o canto gregoriano, que inclusive a gente falou aqui sobre como encontrar Deus por meio da arte, e toda a arte sacra é uma arte voltada para fazer isso. Mas, pensa em tudo isso. A pergunta que fica é, cara, como selecionar bem aquilo que a gente consome enquanto arte? Porque a resposta primária pode parecer o seguinte, tá, então eu só vou consumir aquilo que me leva diretamente para Deus. Então agora eu vou ter que começar a ouvir canto gregoriano sem parar, vou ter que começar só a consumir arte sacra, meu Instagram não vai ter mais ferradura de cavalo, só... Tipo assim, a pergunta... Mas essa é a conclusão que pode parecer primária. Mas eu queria que a gente, fugisse um pouco dessa coisa que parece tão óbvia, porque a gente não pode esquecer do início do nosso programa. Que é, cara, Sim. a beleza está em muitos lugares. O belo se encontra em muitos lugares. Então, e uma coisa que é muito triste hoje em E só dia... para pontuar aqui, existem muitas artes seculares
que eu acho que remetem mais a Deus do que muitas artes... Exatamente. Sacras não. Sacras não, mas assim, essas artes contemporâneas, que você deu pra entender, assim, sabe? sim. Desculpa, tem muitas músicas que a gente toca no Retiro que eu acho que falam menos de Deus do que muitas músicas da obras Disney. clássicas, exato. Mas enfim, e uma coisa que eu acho que é muito triste hoje em dia, que é uma coisa que a gente não comentou, que é sobre como a gente tá relativizando aquilo que é belo. Porque uma premissa importante quando a gente vai escolher, e a gente vai perguntar pra vocês agora a opinião de vocês, é que, cara, de fato, existe uma pessoalidade naquilo que eu vou consumir. Uma coisa que é boa pro Marlon pode ser uma coisa que não seja tão boa pra mim, mesmo pro Farnese, etc, etc, etc. Mas existe um conceito objetivo do que é belo. Porque se a beleza, eu falo nisso, vem... Se o belo vem da beleza que é Deus, existem coisas que não estão contidas nessa beleza. Então eu acho que, inicialmente, o que me vem à cabeça é o seguinte, cara, existe uma escolha pessoal, tipo, do que me afeta, do que forma o meu imaginário, mas tem coisas que são objetivamente boas e belas. O que vocês acham? Eu concordo. E, assim, vamos lá atrás, assim, rapidão. Bora. Platão não conheceu a Deus, né? Os gregos, eles tinham a questão da divindade, mas Platão, ele pensava o seguinte, que a beleza, ela é a parte do triângulo que eleva. Então, a beleza é esse eixo aqui, e aqui a divindade, e a base é o bom. Então, pra mim, o que é belo é bom. Legal. Porque a partir disso, você consegue entender que aquilo vai fazer algo que vai te elevar em todos os sentidos. E aqui eu não digo só no campo espiritual, não. Porque eu acho que a gente também tem que pensar nesse modo. Seja físico, mental, né? Quantas coisas às vezes a gente consome que faz um mal e a gente acha que está fazendo um bem. Sim. O excesso de repetição de coisas, né? De conteúdos que às vezes a gente vê que tem uma finalidade aparentemente boa, mas por trás está matando a parte mental, o que é bom nosso, né? Então, assim, eu acho que eu juntaria a beleza com a bondade. Legal. Porque o que é bom é belo. É unido. Não é tirado. Se você pega... Né, a gente pode até falar aqui, se você tira algo bom da beleza, o bom da beleza, você vai falar, poxa, então tá faltando alguma coisa, porque não é atrativo. A vontade ela é atraída pelo que é bom, né? Exato, exatamente. É um apetite, e esse apetite ele precisa ser saciado, né? Vitor Frankl vai falar muito disso no seu livro, né? Ele vai falar que o fato de ter algo que te impulsiona é porque é bom, que te motiva. Então, a beleza está unida à bondade. Então, isso é importantíssimo. Para mim, eu acho que para mim essa é a resposta. Essa bondade unida à beleza. Porque ela responde a um desejo do nosso coração, dos nossos apetites, e que faz você contemplar, ou melhor, faz você tocar todas as realidades seculares que nós vivemos hoje de uma forma mais suave, sem aquela ideia do meu Deus, será que isso daqui... Né? Não, mas, olha, que bom, isso tá me ajudando. Mas ter essa consciência, sem contrapor, eu acho que é importante também, sem contrapor essa ideia de que tudo é belo. Né? Porque acho que tudo é belo. Pera. Alto lá. Tem coisas que não são Tem boas. coisas que não Exato. são boas. Justamente porque tem coisas que não são boas. boas. Exato, exatamente. Então não é belo. Acho que precisamos ter claro isso. Não é uma questão de contraposição, mas é uma questão de certeza. Porque temos que ter claro essa ideia para podermos usufruir das realidades que nós temos, porque senão a gente perde realmente todos os dons da criação. E o mais belo, uma das coisas mais belas que Deus deu ao homem é a capacidade de ser criativo. Então a gente não pode deixar de vislumbrar e de assombrar pelas belezas seculares presentes, sem esquecer que dessa beleza existe um bem por trás. Então acho que é por aí que a gente poderia pensar. Eu, por um lado, eu não acho que a resposta do Marlon tem que ser... Ele respondeu tudo. Com relação ao que é bom, aos critérios objetivos, ele respondeu tudo. Eu vou chamar a atenção para um outro lado, que eu ainda não consigo me saciar com o que é belo, ou com o que dizem que é belo. Por quê? O Chesterton,
ele tem uma frase muito boa que eu uso para tudo na minha vida, que é: não existem assuntos ou coisas desinteressantes, existem pessoas desinteressadas. Então, tudo que é belo, às vezes não é apreciado porque você não tem a vontade disso. E a vontade é uma coisa que depois que você começa a consumir, você vai consumindo porque você entende que aquilo é bom. Mas a vontade nossa tem que ser trabalhada a ponto de conseguir querer perceber as coisas que são belas nos lugares. E a partir disso, também ser criativo de imaginar a mágica nas coisas, a magia, que é o que o Chesterton ele bate muito nessa tecla em alguns livros, em alguns textos dele, que é essa capacidade de você abstrair, de você ser criativo, de você ver a beleza onde está escondido ainda, onde parece que é só uma, sei lá, criança brincando com um bonequinho, na verdade é toda uma selva, é um mundo inteiro que está sendo criado. A gente ter essa capacidade de abstrair e de conseguir tirar o que é belo de coisas simples, de coisas pequenas. Isso é essa potência. E acho que isso relaciona muito com o que eu tinha comentado, já comentei aqui, do contraste da luz e da sombra. Quando não tem luz, aquela questão da ontologia, né? O escuro não existe. Existe a ausência de luz. Não existe o feio, existe a ausência do que é belo. E como eu, olhando para a ausência do belo, consigo imaginar como o belo seria. E isso fica muito claro nas regras da gramática, mas como utilizar isso em outras coisas da minha vida para poder trabalhar a minha vontade e ficar mais aberto a perceber o que há de belo nas coisas. Cara, e isso que você falou eu acho legal. E aí, assim, porque vocês trouxeram critérios, eu acho que bastante filosóficos, bastante objetivos, né? E eu acrescento mais um, que é a própria doutrina da igreja. Porque tem coisas que a igreja proíbe. E nós devemos crer na inspiração como de bom Deus. católico, Então, por sim. exemplo, vou dar o exemplo da pornografia. Cara, não tem discussão, não é? É belo. Não tem. É proibido, acabou, é pecado, pronto. Né? Inclusive é um bom tema depois, né? Sobre castidade. Sim. Anota aí. Anota. E quantas músicas, por exemplo, hoje em dia, são uma espécie de... Me desculpa o termo, mas uma pornografia audiovisual. Tipo Uma assim... pornofonia. Pornofonia. Então, cara, e será que isso é belo? Será que isso é bom? Seguindo esse critério que o Marlon colocou, que eu achei muito interessante. Só um ponto pra ler. São João Paulo II falava, né, que o problema era que mostra de menos, não que mostra de mais. Né? Exato. Mostra de menos isso. Mas, enfim, o que eu ia falar também é acrescentar também esse critério subjetivo das coisas. Porque, claro, tem músicas que, como eu falei, a arte é uma experiência subjetiva, não tem como fugir disso. Então, eu acho que também um critério que eu adicionaria sobre como decidir o que eu assisto também é como eu interajo com essa realidade. Porque, realmente, tem músicas que para mim vão ser um estímulo negativo, mas que para outras pessoas não vão ser. Claro que, de novo, né, a partir dos critérios objetivos, a gente determina esses mais subjetivos. Os ambientes também determinam qual música, qual filme é apropriado. Poxa, por exemplo, A Paixão de Cristo é um filme belíssimo. Mas será que é apropriado eu mostrar para um Kinder 3, para um Jardim 3? Claro que não. Entendeu? Ou seja, é uma arte inapropriada para aquele contexto. Para aquele público específico, para aquele ambiente. Fraquezas pessoais, o objetivo que eu quero. Será que, por exemplo, tocar um pagode na missa é adequado? O pagode em si mesmo não tem mal nenhum, mas na missa... O santo provavelmente forró. não. O santo forró, exato. Né? Então, eu acho que tem essas questões subjetivas, circunstanciais, que a gente tem que adicionar com os critérios objetivos e aí ter... O todo. E eu acrescento também que vocês falaram muito do que é bom. Só que tem um problema, eu acho que nessa lógica, que é o seguinte: nem sempre a gente consegue identificar corretamente o que é bom. Às vezes a gente julga como bom algo que não é. Por isso que a gente até comentava isso antes, que é como é importante formar a nossa consciência, né? Sim. Como é importante estudar bem o que Jesus falou, a doutrina da igreja, tudo, para que a gente tenha uma clareza sobre a nossa consciência. E que a nossa consciência realmente seja um guia reto, né? Para Deus. Bom... Já em clima de finalização, assim, eu queria perguntar pro Marlon, pra gente quebrar um pouquinho esse nosso clima, pra gente dar uma descontraída. Queria que você te pedir duas coisas. Primeiro, contar brevemente, assim, uma história de um santo que você gosta muito, que você tem alguma relação especial. Assim, a gente comentou antes, não sei qual que você escolheu. E também algum livro
pode ou não se relacionar, fica a seu critério. Beleza. Beleza, né? Beleza, bora. Então, vamos lá. O santo que eu queria compartilhar é São João Paulo II, né? Falamos dele. João Paulo II, eu acho que ele foi um cara, com todo respeito, antes que falem, não, falou... Então, foi um homem que ele conseguiu transmitir a capacidade do homem de ver a beleza em tudo. Né? Eu acho que ele com a vida dele, com a forma dele viver, né? Ele fazia com que você contemplasse e visse a beleza em todas as coisas. E assim, de uma forma sublime. Uhum. E aí, justamente por ele, minha proposta de livro é Teologia do Corpo para Iniciantes, de Christopher West. Tá? Então, e temos na biblioteca do grupo, tá? Olha, temos na biblioteca do é grupo, importante. então não tem desculpa para você não correr atrás desse livro. E esse livro, eu escolhi esse livro justamente porque, eu falar para o meu escolto, né? Para mim, a melhor criação, a melhor beleza foi cada um de nós. O homem. Deus, como um grande artista... É a cereja do bolo, né? Deus, como um bom artista, criou tanto que nos deixou por último, justamente para que fôssemos contemplados da melhor forma. Então, essa é a beleza mais profunda que nós temos que contemplar, saber contemplar hoje nos dias atuais, porque senão a gente está perdendo muito. Então, por isso, esse livro, esse santo, que tem tudo para falar de beleza. E, de fato, pessoal, João Paulo II, se querem saber mais de beleza, busquem João Paulo II. Ele vai falar aos artistas, vai falar várias coisas em relação à beleza, então... Busquem, é um grande santo. A gente montando o roteiro do programa, a gente fez muito baseado também, pelo menos as minhas percepções, de um livro de São João Paulo II, que é Deus e a Beleza. Olha só como casa perfeitamente. Isso foi antes de você me falar que você ia pegar de São João Paulo II, sabe? E olha que interessante, não só o livro é de São João Paulo II, Deus e a Beleza, como tem os comentários do Christopher West, que foi quem escreveu o livro que o Marlon indicou. Porque cara, esses temas... São João Paulo II, Teologia do Corpo, beleza, são muito sinérgicos, cara. Uhum. Tudo se encaixa, por isso que eu achei perfeito, cara, a sua indicação, tanto de livro quanto o santo, pra gente conhecer um pouquinho mais. E bom, vamos chegando ao fim da nossa conversa. Que triste. E assim, antes de tudo, agradecer muito ao Marlon, ao Farnese, os dois, tá valendo. Que vieram aqui e aceitaram o nosso convite. Um tema que não é fácil, um tema que realmente... Cara, a gente tá aqui, falou 1 hora mais ou menos. Cara, tipo assim... E faltou muita coisa, né? Faltou muita coisa. Então, assim, agradecer muito por terem aceitado essa aventura com a gente. Novamente, sempre agradecer ao Kiko e à Omni, que disponibilizam esse espaço, todo esse conteúdo, a produção é toda deles, né? Então, assim, galera, vamos seguir... Kiko Cartesini no Instagram, por favor. E agora que ele está começando um novo projeto aí de expor um pouco mais o que ele faz, né? Então vamos lá, dar o apoio para ele, porque ele está apoiando tudo que é o podcast pra gente. Ele né? que é o nosso meio campo, você fala de ele é o nosso maestro. Ele é o nosso maestro. E... Enfim. Para finalizar, então, vou pedir para os nossos convidados, cada um, dar uma indicação de filme para a galera. A gente citou vários filmes ao longo do programa, então vamos... Algum que a gente não citou ainda. Um filme que vocês acham que, pô, galera, tem que sair desse podcast, já abrir o Netflix e já ver, assim. Um filme muito bom, acho que se encontra no Amazon Prime, que entra nessa questão dos clássicos que eu tinha falado, vamos dizer assim, na história do cinema. E acho que dá até para assemelhar-se a Ulisses e mesmo a Odisseia, que é Rocky Balboa. Toda a trilogia, o primeiro. Assista pelo menos o primeiro. Se quiser, gostou, assiste todos. Mas assista o primeiro. O primeiro é excelente. É muito legal. É interessante justamente essa questão da harmonia, também de uma jornada do herói que está sendo construída, mas ver o empenho, o esforço, a relação dele com a Adrian, e ele sendo exemplo. O Rocky, ele é um exemplo de como lutar, e é interessante ver, olharmos ele para nos inspirarmos na persistência dele para lutarmos as nossas lutas, para enfrentarmos as nossas cruzes. Então, Rocky Balboa. Legal. Ótimo. Olha, eu vou colocar o Rei do Show, né? Eu acho que é um musical muito bom. Ele tem aspecto de beleza,
tem música, tem drama, tem tudo. É um musical? É um musical, né? Só que acho que os diálogos também são muito profundos, mas não... Acho que o ponto pra mim chave é ver como o protagonista ele vai experimentando todas as realidades até encontrar o que é bom e belo em totalidade. Então, acho que pra mim esse é o filme. Maravilha, então. E assim encerramos Norte, Sul, Leste e Oeste. Encerramos mais um episódio do RecomeCast. Até a próxima. Curte, compartilha. Envia pra todo mundo o episódio. E tamo juntos. RecomeCast, o podcast do grupo Recomeçar.